pessoa da deputada estadual Ana Paula Cruz. Parabéns, deputada. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você, com o Murilo, com o Joinário, com toda a sua equipe, aos ouvintes da rádio, Padre Cícero, ao povo de Juazeiro. É uma satisfação muito grande e uma felicidade também. Primeiro, elogiar o estúdio aqui da rádio, que é muito bem equipado, muito bonito. Vocês estão de parabéns. E dizer que estamos lá voltando novamente à Assembleia Legislativa, na ausência do deputado Ivo Gomes, que foi exercer a função de secretário do município de Fortaleza, secretário de Educação. Então chegou agora a minha vez como suplente, quinta suplente da coligação. Então nós ontem tomamos posse e quando for dia 1º de fevereiro vamos empossar o novo presidente, que é o deputado José Albuquerque, para que assim comece os trabalhos legislativos do ano de 2013. Deputado, eu me lembro de uma entrevista ao vivo no nosso programa, na outra emissora, do governador eleito Cid Gomes, e ele não tinha nem sido empossado ainda no seu primeiro mandato, veio como governador eleito ao nosso programa, lá na emissora anterior, como já veio 2 vezes aqui, e ele dizia: Juazeiro não ficará um minuto sem deputado estadual, naquela época. Então fez aquela retirada de deputados para secretarias e a deputada assumiu o mandato e foi até o fim. Agora, acabou também com uma combinação de secretários estaduais e secretários municipais lá em Fortaleza, abrindo-se uma vaga para Juazeiro, para a sua pessoa. Então é uma vaga que se abre, eu diria, não por favor político, mas por uma consequência da circunstância, não é, Murilo Siqueira? E a senhora pertence hoje ao PRB, que é um partido que também foi aliado, por isso está na coligação que permitiu assumir essa vaga. A senhora teve essa perspectiva, logo que foram anunciados os nomes, e alguns dias antes, já tem no bojo dos seus planos alguns projetos que vai defender na Assembleia Legislativa? Com certeza, a gente sempre se prepara para quando assumir, ter já em mente o que a gente gostaria de realizar em função da região do Cariri, da cidade de Juazeiro do Norte. E, como você disse, a questão do aeroporto é um gargalo muito grande da nossa região, porque não é só de Juazeiro. E precisa que a nossa cidade, como sede do aeroporto regional do Cariri, precisa se fazer um aeroporto, uma sede de passageiros, para que a gente possa, daqui a uns 30 anos ou mais, a gente poder se orgulhar e ter um aeroporto que abranja todo esse pessoal que venha para cá, que é o nosso cartão postal, é o nosso cartão de visita, é o aeroporto regional do Cariri. Ela está otimista, né, Murilo? Um aeroporto para 30 anos. 30 anos, tudo que se fizer aqui, pensando que é grande, ainda fica pequeno em pouco tempo. Eu acho que ela tem razão num ponto, porque o pai dela, Carlos Cruz, que ligou agora há pouco tempo para a gente, ele fez o terminal rodoviário, que vai além ainda de muitos anos. O doutor Mauro fez o Rumeirão, que apesar de precisar hoje de uma reforma, mas ele ainda é um grande estádio e é a melhor drenagem do Nordeste. É verdade. Né? Então são obras que ficaram para muitos anos. Qualquer obra que seja feita, que seja planejada, obra que certamente vai ter público, vai ter demanda de público, como o aeroporto, tem que ser feita com um planejamento, com a aposta na região. É o custo-benefício da obra, né? É o custo-benefício. Em rodoviária, a deputada está aqui, Murilo Siqueira, nós estamos recebendo reclamações que estão cobrando até de visitantes na rodoviária em Juazeiro, viu? A terceirização dá nessas coisas. Estão cobrando até de quem vai levar o passageiro ao ônibus. E é verdade. A taxazinha lá na taxa de embarque. É verdade. Nós já recebemos essa reclamação. O Carlos Cruz pode se indignar com isso. Foi ele que fez a rodoviária. Claro que ele já não é mais prefeito, mas ele tem uma voz interessante. Enquanto a presidente está aí anunciando a isenção da taxa de embarque, aqui está cobrando, não é mais nem taxa de embarque,
É taxa de quem vai embarcar. Eu não sei taxa de acompanhante. Até pronto. Essa daí é. Bom, deputado, então o aeroporto será uma bandeira sua? Com certeza, a gente tem que enfrentar e entrar junto com o prefeito Raimundo Macedo, que também é simpatizante da gente lutar por esta causa, que ele sabe que é uma necessidade, e nós queremos trabalhar em conjunto com ele. E, além disso, nós também temos outras bandeiras para levantar aqui na cidade de Juazeiro e na região do Cariri como um todo, como a questão do aterro sanitário, que tem que ser agilizado, como a questão do anel viário, que tem que ser feito para desafogar o centro de Juazeiro do Norte, porque a gente sabe que sem rumeiro já é um trânsito caótico, e quando os rumeiros chegam, aí é que fica o trânsito inviável de se transitar na cidade de Juazeiro. Embora Juazeiro não fica mais sem rumeiro, é todo dia, né? É verdade. E, além disso, nós temos, como você estava conversando anteriormente comigo, a questão lá do Detran de fazer permanentemente outro gargalo. Não é verdade? Para que todos os dias tenha uma comissão permanente para que as pessoas possam tirar a sua carteira de motorista. Vou pegar um gancho nisso aí, que o João Hilário colocou para a senhora, deputada, e vou também já fazer um outro apelo em nome de tantos ouvintes que reclamam. Ou pedem, eles não reclamam, eles pedem. É agilidade também na questão da documentação comum, por exemplo, a carteira de identidade, carteira de trabalho, que o trabalhador sofre aqui para tirar uma carteira. Os tais caminhões que vêm uma vez perdido, uma esmola. Quer dizer, existe, é bom, ajuda, mas na época nós precisamos de internet, permanente. na época das comunicações, na época online, você pode conseguir tudo, até da China. Pois é. Aqui do Ceará, para tirar uma carteira de identidade, você tem que esperar que venha um 20 caminhão. dias, cada trabalho, 20 dias mas parecem mínimo. esmolas. É verdade. Ao nosso povo. Então essas são bandeiras que realmente... E são coisas fáceis de ser resolvidas. Basta um interesse político, tanto do prefeito como do governo do estado e, logicamente, o deputado estadual da cidade, que é para poder ficar sempre lá cobrando, lembrando e agilizar essas pequenas coisas que facilitam muito na vida, no dia a dia das pessoas. Por isso eu vejo com importância a sua assunção ao cargo de deputada estadual lá na Assembleia Legislativa, porque a voz mais próxima do governo, do governador, não é? Com a tribuna da Assembleia para fazer essas defesas e com a sua articulação pessoal perante o governo do Estado para resolver essas coisas. Muito importante. A gente espera muito da sua atuação nesse metade desse mandato que vai ter à frente da cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A mobilidade urbana é também um problema sério a ser debatido, resolvido, mas que exige uma tremenda quantidade de recursos. Como a senhora vê a sua atuação, a possibilidade de defender também esses recursos da mobilidade urbana? Com certeza nós vamos estar lá atentas para que a gente possa, junto com o governador do estado, junto com o prefeito Raimundo Macedo, junto com o deputado federal Arnon Bezerra, Manel Salviano, a gente possa fazer essa força que a cidade de Juazeiro sempre teve e tem, para que a gente possa conseguir cada vez mais recursos para melhorar a questão da mobilidade social daqui da região, especialmente da cidade de Juazeiro, que a gente vê como é. A gente vê o anel viário, já citado pela deputada, a Avenida Paulo Maia, que é uma imperiosa necessidade de urbanização, duplicação da Paulo Maia é importantíssima. A duplicação da Paulo Maia para ser uma outra via de acesso à cidade do Crato e aos próprios bairros periféricos de Juazeiro, que são hoje muito populosos. A questão da segurança está no bojo da sua atuação também, deputada? Com certeza, nós nunca esquecemos da questão da segurança pública, porque é uma questão fundamental para todos nós. Então, quando o governador foi lançar o Ronda do Quarteirão, que ele inicialmente só ia lançar em Fortaleza e na região metropolitana, nós levantamos a bandeira e solicitamos para que ele pudesse também trazer aqui para a região do Cariri, e graças a Deus a gente conseguiu, e tenho certeza que nós vamos ficar sempre
atenta para que a gente possa conseguir cada vez mais melhorias para a nossa região no que for pertinente à segurança pública. Existe um dado aqui em Juazeiro que é interessante para cada vez mais conscientizar os nossos agentes públicos da necessidade de planejamento estratégico na segurança. Tem um bairro aqui em Juazeiro que é maior do que a maioria das cidades do Ceará, que é o bairro Frei Damião. É maior do que a maioria das cidades do estado do Ceará. Mas nesse bairro não tem, por exemplo, uma farmácia. Imagine, então, conversando com um grande empresário da área de farmácia, e ele diz que o problema é a questão da segurança lá naquele bairro. Viu, Murilo? Como é possível, não é, que um bairro daquele tamanho não tenha tantos serviços públicos? O bairro Frei Damião não tem uma farmácia. E o empresário diz que... Uma farmácia pública, né? Não é. Então, não teme... Então, por quê? Porque falta segurança lá. A grandiosíssima maioria da população é do bem naquele bairro. A população é do bem de uma forma geral. Porém, existem alguns problemas na área de segurança lá que impedem que aquele bairro tenha todos os serviços que o bairro merece. Então, isso é uma questão de planejamento estratégico da segurança. Nisso também a gente requer que a sua atuação seja marcante. Precisamos lutar para que, pelo menos, além do Ronda estar lá sempre na patrulha, eu acho que lá devia ter uma delegacia já. Aqui estão pedindo o seguinte, deputada. E queria informar você, Murilo e Alvão, que, graças a Deus, agora lá tem uma farmácia. Lá tem uma farmácia chamada Farmácia Irmãos Borges. E lá vende também medicamentos. É lá do pessoal de Caririaçu que veio morar aqui em Juazeiro e abriu uma farmácia lá no Frei Damião. É farmácia privada. Já melhorou. Aqui o João se refere a uma pública, né? Estão pedindo aqui, deputado, peça ela cabine nos bairros, já que falou no Ronda do Quarteirão, peça cabine nos bairros do Ronda do Quarteirão para dar mais sucesso ao trabalho. Aqui tem também a Gracielde. Uma boa pedida. Essa é. Pede para a senhora apresentar lá o projeto. A outra também, Gracielde, pede aqui para a senhora encaminhar um projeto também junto ao governo do estado para viabilizar o pagamento da insalubridade aos agentes comunitários de saúde que o estado não está pagando. Deputada, vai sair daqui com uma agenda, viu? Uma agenda boa. Por exemplo, uma pessoa acaba de passar uma mensagem aqui dizendo o canal da Lagoa Seca. O canal da Lagoa Seca. A Lagoa Seca inunda em alguns períodos mais fortes. Mas a gente só vai saber quando chover, porque foi feita uma drenagem lá. Quando chover, que a gente vai saber o que foi feito. Marcelo Roberto dos Santos pergunta se a deputada tem projeto de isentar a taxa de esgoto dos moradores do Tenente Coelho 1. Rapaz, esse negócio desse Tenente Coelho 1. Nós temos até uma matéria sobre isso. Na Minha Casa Minha Vida, uma conta de luz de 600, uma conta de água, né, Murilo? Uma conta de água de R$600 para uma casa lá. Nós temos a entrevista da mulher aqui, R$601. Bom, tá aí, deputado, é uma coisa que são mais de 1000 casas lá. Então é o Marcelo Roberto dos Santos que pergunta para isentar a taxa de esgoto dos moradores do Tenente Coelho. Esgoto é sempre um problema, essa questão da taxa de esgoto aqui, não é, deputado? Sempre é polêmico, né? Mas a gente pode ver com a questão do presidente da CAGES qual é a possibilidade da gente conseguir ou isenção, ou então uma cobrança menor para que aquela população possa ser privilegiada com uma taxa menor de esgoto. A gente pode conversar sobre isso. O juazeirense Merques Grangeiro, que está escutando a gente lá na Avenida São João, em São Paulo, o juazeirense pede que a deputada lute por melhorias para o Corpo de Bombeiros. Um pedido bem feito. Esse viu, João? Esse é verdade. Peça logo um quartel, peça logo para resolver o problema da ambulância lá do aeroporto, que a senhora passou mal e fica o telefonema para eles lá. Como eles não recebem uma gratificação lá do serviço, que aí vão procurar saber o que é de fato
com relação a essa gratificação, eles não estão atendendo e as pessoas estão sofrendo no aeroporto. Mas tem aqui outro pedido também. O Alvino, do Engenho do Lixo, está pedindo a senhora se tem um projeto lá tramitando na Secretaria das Cidades e pede para ver a possibilidade da senhora ver aquisição de carrinhos e da construção de um galpão para catadores de lixo. Vai sair com trabalho para o mandato todo daqui do Jornal da Tarde, né? A questão do Corpo de Bombeiro, desde a legislatura passada, do primeiro governo do Cid Gomes, que a gente vem batendo nessa tecla do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte, que não tem equipamento suficiente, que é mal equipado, que não tem número de bombeiros suficiente, que para atender, quando tem um incêndio aqui e outro no crato, não atende. Isso aí, nós estamos sempre alerta e estamos lutando isso desde a legislatura passada. E para e passo, deputada, e para e passo a esse trabalho para melhorar o Corpo de Bombeiros, fale aí com o Raimundão, agora que são aliados, né? Fale aí com o Raimundão para ele entrar em contato com a CAGES, para a CAGES fazer hidrantes em Juazeiro. Uma cidade da importância de Juazeiro não ter hidrantes no centro da cidade. É uma desobediência à lei. Não existe. Isso é uma coisa do outro mundo. Como é que pode uma cidade do tamanho de Juazeiro, da importância do movimento de Juazeiro, não ter um hidrante no centro da cidade? Devia ter em toda esquina no centro e também nos bairros, não é? Aquele cano que sai um pouco para cima, que tem água o tempo todo para que o Corpo de Bombeiros, se precisar, para um incêndio, para um... Isso, como não existe isso em Juazeiro? A gente vem batendo nisso. Isso é um atraso absolutamente inconcebível aqui numa cidade tão importante, tão movimentada, tão grande como Juazeiro. Socorro lá do parece São que é José. proibida aqui para os governantes, É desobediência, João. É desobediência à lei. A lei já existe. É desobediência mesmo o nome disso. A Socorro lá do São José está pedindo a senhora, já que a Avenida Carlos Cruz é o nome do seu pai, veja a viabilidade de um projeto para expansão dela, ligando Pedrinhas ao sítio São José. Aí pega Paulo Maia, né? Exatamente, pega Paulo Maia, que seria a duplicação. E a outra pega das Pedrinhas. E o Jackson, do bairro Santa Teresa, pergunta se ela tem projeto para a infraestrutura do bairro Campo Alegre. Campo Alegre, tudo isso é em nível municipal, mas pode receber aporte de recursos do Estado, do governo federal, não é, deputado? Mas a cobrança não é só de Juazeiro não, viu? A Macé Alencar pergunta se a deputada tem alguma bandeira a defender para a cidade do Crato. Com certeza. Como nós não somos só votadas em Juazeiro, então a gente sempre procura trabalhar em sintonia com as lideranças daquele município, junto com aquela liderança do município, chegar até o prefeito do município e ver quais são as necessidades para que a gente possa também trabalhar lá no governo do estado, junto com o governador, e trazer e atender às reais necessidades do município. Como sempre a gente tem feito nesses outros municípios, né? Trazendo asfaltamento, trazendo... Em Cariri, a senhora conseguiu alguns. Agora com o novo prefeito, a senhora mantém essa questão de apoio para as obras? Se o prefeito João Marcos quiser o trabalho da deputada Ana Paula, nós estamos à disposição. Fui lá sempre votada pelo prefeito Edmilson Leite, continuo com ele, meu jogo aqui é bem aberto, continuo com ele, sou aliada dele, sou amiga dele, mas antes de qualquer coisa, eu estou à disposição do município para ajudar o município. A Bernadette Pereira, do bairro Tiradentes, deixa um abraço para a deputada Ana Paula e pede que o Centro de Dermatologia volte a pertencer ao Estado. Não é, Murilo? Hoje é administrado pelo ele era, na verdade, ele não era do Estado, ele era da União, ele era da Fundação CESP. E depois o governo, com a municipalização da saúde, aí passou naturalmente para os municípios, que tinha dado órgãos como esse. E a gente vai entregar todos esses pedidos à deputada, não é, Murilo? A gente vai entregar todas essas reivindicações, que a deputada já fica com uma agenda bastante lotada. A Francineide dos Santos, do bairro Limoeiro, pede uma nova ponte para a rua Rui Barbosa. A ponte atual está em ruínas. A questão da mobilidade urbana, até na questão da segurança da mobilidade urbana, não é? É importante, deputada. É importante, e se não me falha a memória, essa ponte ainda foi feita na administração de Carlos Cruz e que precisa
sempre ter uma... É como uma casa, né? Se a gente não estiver sempre mantendo, as coisas vão se deteriorando. E a Rita Clemente, do bairro Lagoa Seca, pede que a deputada viabilize o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Cariri. Tem que se reunir esse conselho, falar alguma coisa, dizer alguma coisa, brigar por alguma coisa, né, Murilo? Tem que mostrar a cara, né, Murilo? João? É verdade. Mostrar a cara, eu acho que é importante, muito importante. Então, um abraço aí para a Rita e todas essas pessoas que mandaram aqui as suas solicitações. Deputada, a questão das eleições municipais aqui na cidade de Juazeiro do Norte uniu a senhora ao prefeito Raimundo Macedo. Foram adversários, tiveram uma disputa, o Carlos Cruz e o Raimundo Macedo, naquela eleição de 2004, tiveram muitas ranhuras no relacionamento, mas em política, a política é muito dinâmica, hoje estão em conjunto. Já houve algum... De novo, né, João? De novo, exato, que eles tiveram quando... no passado, em 88, um era vice do outro. O Carlos Cruz, prefeito, o Raimundão foi vice. Já houve algum entendimento agora com essa sua assunção ao cargo de deputado? Já houve algum entendimento com o prefeito Raimundo Macedo? Olha, inicialmente, João, eu gostaria de dizer que, como bem Murilo ressaltou, o grupo era todo unido. Raimundo Macedo, Carlos Cruz, Mauro Sampaio. Depois foi que, com o passar do tempo, o doutor Raimundo foi candidato a prefeito, Carlos Cruz também era candidato a prefeito, logicamente que eu teria que optar, e optei pelo meu pai, que sempre fui ligada a ele, e ainda hoje nós somos ligados politicamente. Então, Raimundo Macedo saiu vitorioso, Carlos Cruz não conseguiu êxito, e eu não podia ficar contra meu pai, que foi quem sempre me apoiou, quem me ajudou aqui na cidade de Juazeiro do Norte, politicamente falando. E nessa última, na penúltima eleição, já para deputado, nós fizemos uma parceria com o doutor Raimundo, onde ele saiu federal e eu estadual, e a gente começou daí uma união. E que ele foi eleito deputado federal e eu fiquei na suplência e para deputado estadual. Quando foi agora para prefeito, nós voltamos a conversar e fizemos uma aliança política para apoiá-lo. Então ele teve êxito, ele hoje é prefeito de Juazeiro, e quando nós conversamos, eu disse a ele que se retornasse à Assembleia Legislativa, ele podia contar com o meu trabalho, com a minha dedicação, que queria trabalhar junto com ele. E quando assumi ontem, lá na Assembleia Legislativa, e cheguei ontem à noite em Juazeiro, então hoje estou vendo se converso com ele no período da tarde para reiterar que estou à disposição dele, que quero trabalhar junto com ele, em sintonia com ele, ver quais são as suas prioridades, para que a gente possa juntar as prioridades que ele tem para a cidade de Juazeiro, junto com essas bandeiras que a gente acabou aqui de falar, e a gente trabalhar em sintonia, em comum acordo. Muito bem. A deputada assumiu e já veio, porque a Assembleia está em recesso, né, mulher? Você volta no mês de fevereiro. Ela assumiu, enfim, porque o cargo ficou vago, não pode ficar vago, então ela assumiu, mas a Assembleia só retoma os seus trabalhos de reuniões ordinárias a partir do mês de fevereiro. O doutor Humberto, que é médico aqui em Juazeiro do Norte, ele... Sim. Ele quer que a deputada levante a bandeira da estrada Juazeiro Missão Velha, que é um outro projeto que tem aqui, um projeto estruturante também importante. E que nós também pedimos para que o metrô pudesse chegar também até a Missão Velha, como era antigamente, né? Que já existe até um estudo, né? Estudo já tem. Então, para implementar agora é força política nesse sentido, porque é viável, é perfeitamente viável, né? É só botar o carro no trilho agora, tá fácil. Perfeitamente. Já tem uma fábrica bem pertinho aqui em Barbalha, fabricando para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para Fortaleza, para Sobral, para Maceió, não é? Muito bem. O Cícero Tiago, nosso querido que é ambientalista, ele pede para a deputada fazer a defesa do aterro sanitário. A deputada já falou isso aqui. O Cícero Tiago foi uma das primeiras falas dela aqui, foi uma das primeiras bandeiras que ela disse que vai defender.
Bom, Murilo Siqueira, a gente apertou um pouquinho aqui a deputada no sentido de... Ainda não vai apertar depois quando ela subir. Aguarde-nos, né, Murilo Siqueira? Mas quem é político sabe que... O bom político sabe que quanto mais ele trabalhar diante das demandas populares, melhor, né, Murilo? Quanto mais ele atender às demandas do povo, melhor. E quando a gente E a faz deputada tem maturidade também suficiente e tem experiência demais em casa para orientar, não é? O seu pai, Carlos Cruz, uma grande liderança política da cidade de Juazeiro, com muito serviço prestado, tanto como deputado estadual como prefeito dessa cidade, que é um esteio na vida política da deputada Ana Paula Cruz, que tem o seu brilho próprio e que a gente espera que esse brilho reluza cada vez mais, não é, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado. Muito obrigado. Tem aqui os nossos parabéns ao finalzinho, João. Tem os parabéns aqui do pessoal da APREC, Associação dos Amigos Os Pacientes Renais do Cariri. Parabenizando a senhora por ter tomado assento novamente na Assembleia Legislativa. Que é uma entidade que presta um grande serviço. Grande serviço. E já pede a senhora para ver a possibilidade de apoiar a entidade em tantos pacientes renais que existem nesse estado da nossa região. Muito bem. Primeiro agradecer a você, João, e a Murilo pelo espaço que vocês sempre nos dão para conversar com os ouvintes, com o povo da região do Cariri, com o povo de Juazeiro. Deixar aqui um alerta ao povo de Juazeiro, uma cidade com quase 250 mil habitantes, com 160 e tantos mil eleitores, não tem um deputado estadual para representar o povo é uma coisa muito ruim. Nós já tivemos época em que nós tivemos 4 deputados estaduais, sim. Era a Iris, era a Ana Paula, era o Raimundo Macedo e era o deputado Vasques Landim, todos aqui da cidade de Juazeiro, tudo em defesa aqui da região, e hoje a gente não tem. Como você disse, eu estou numa suplência, estou assumindo numa vaga de um deputado que saiu para ser secretário. Então, deixar aqui esse alerta para que o povo de Juazeiro, nas próximas eleições, votem nos deputados daqui da cidade, para que a gente possa voltar a ter deputados da cidade de Juazeiro e dizer ao povo da região do Cariri, ao povo da terra do Padre Cícero, que assumo, acho que uns 15 meses aí, porque quando for lá para abril, o deputado Ivo vai ter que voltar à Assembleia. Abril de 2014. Abril de 2014. Que é o período em que todos os deputados que estão assumindo outros cargos têm que voltar para poder pleitear sua reeleição, então os suplentes saem novamente, mas esse período em que passar lá, esses 15 meses, 14 meses, estou à disposição do nosso povo para trabalhar, para reivindicar, para pedir, e podem cobrar, que é bom ser cobrada mesmo, porque quanto mais a gente é cobrada, mais a gente vai atrás, e é isso. Estou à disposição de vocês e espero também encontrar sempre essa casa aberta para nos receber. Claro, obrigada. A gente agradece até a deputada que nos concede a primeira entrevista.